Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula de produção textual. Hoje vamos trabalhar com o tema apólogo, certo? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos aqui. Vou apresentar minha tela. Bom, então, antes de mais nada, vamos saber do que é um apólogo, né? Apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria e ética através do uso de personagens inanimados com personalidades diversas. O que é que seria esses personagens inanimados? Qualquer objeto, qualquer coisa que não tenha vida. Pode ser uma garrafa, um copo, uma mesa, um armário, um computador, um lápis, um caderno, um livro, qualquer coisa que não tenha vida pode ser um personagem de um apólogo. E olha só, esse tipo textual traz uma lição de sabedoria, né? Uma lição de ética, uma lição de moral, como a gente conhece. Então, veja bem, existem outros textos que também trazem esse tipo de conteúdo, né? Outros textos que também trazem lição de moral, que a gente pode dizer quais são aqui. Veja bem, a fábula e a parábola, certo? E são alguns textos que a gente viu também. A grande diferença aqui é o seguinte: na fábula, o que serão trabalhados como personagens vão ser os animais, tá bem? Aqui, não. Aqui serão os objetos. Na parábola, os personagens vão ser homens, seres humanos, né? A humanidade. Eu falei homens no sentido de humanidade, tá? Não do gênero masculino. Claro que mulheres também podem ser personagens das parábolas. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos três tipos textuais, tá bem? Tá bem? Três tipos de texto que servem para dar uma lição de moral, para dar um ensinamento de ética, de sabedoria, que são parábola, apólogo e fábula. A diferença é exclusivamente o tipo de personagem que você vai ter. Na parábola são seres humanos, na fábula são animais, e no apólogo, que é o tipo de texto que estamos trabalhando, no apólogo os personagens serão objetos, tá bem? Por isso que é muito comum confundir a fábula e a parábola com o apólogo, né? Por conta dessa relação de trazer uma lição de moral. É isso que confunde bastante. Mas o nosso tipo textual é esse daqui também, apólogo. Bem parecido com a fábula em sua estrutura e também com a parábola, o apólogo é um tipo de narrativa que, olha só, personifica os seres inanimados, ou seja, dá uma personalidade para um objeto, ou seja, algo que não tem vida. Pode ser uma linha e uma agulha, são coisas que não têm vida, mas podem ser personagens de um apólogo, caso você queira fazer disso também. Se bem que já tem uma história muito famosa da literatura brasileira que é desse jeito, né? A agulha e a linha, onde elas discutem qual é mais importante. Seres inanimados
transformando-os em personagens da história. Diversos autores consideram que pode-se dizer, considerar o apólogo como uma parábola que não utiliza apenas um caso particular, a fim de tornar perceptível uma significação geral. Bom, a gente pode pular essa parte aqui, é mais histórica do que outra coisa. Na literatura brasileira, temos o Apólogo de Machado de Assis, cujos principais personagens são a Linha e a Agulha, publicado no livro de contos Várias Histórias. Na literatura portuguesa, destacam-se os apólogos de Bocage. O conto de Machado, provavelmente o mais célebre apólogo da história da literatura brasileira, narra a história de orgulho e ciúmes, ciúmes e vaidade, que levam uma agulha e uma linha a uma polêmica acalorada, em que ambas procuram provar sua superioridade em relação à outra. No fim, na ausência de acordo entre as partes, o autor termina com uma lição de moral. Contei esta história a um professor de melancolia, e então me disse, abanando a cabeça, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. A mensagem contida no ponto, no caso no apólogo, revela como sentimentos negativos podem minar em uma relação que seria bastante produtiva a princípio. A agulha é o complemento natural da linha, de modo que precisa uma da outra para desempenhar sua função, certo? Ou seja, sem agulha não existe costura, né? E sem linha também não existe costura. Então elas precisam uma da outra para trabalharem em sintonia. Não dá para discutir quem é mais importante. Cada um tem a sua função. A partir do momento em que uma tenta se sobrepor à outra, em termos de importância, quebra-se essa relação e todos saem perdendo. Então vamos lá, só para retomar aqui, tá bom? Tá lembrando, tá? Deixa eu fazer aqui isso aqui. Eu vou representar por uma letra, tá bom? Apólogo. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Todos esses três tipos textuais aqui, eu não coloquei acento porque, peraí, o apresentador não permite colocar acento, porque está em língua inglesa. Vamos lá. Todos esses tipos textuais aqui trazem lições de moral. Esse daqui é o principal que eu quero que vocês se atentem. Todos esses tipos textuais aqui trazem uma lição de moral. O que é que acontece? O que diferencia eles é o tipo de personagem, tá bem? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Todos esses três tipos textuais trazem uma lição de moral. A diferença é o tipo de personagem que nós iremos abordar aqui, tá certo? A diferença é única e exclusivamente essa.
Bom, agora vamos continuar. Essa daqui, caso vocês ainda não tenham visto, essa daqui é a história da agulha e da linha, tá bem? É esse aqui o apólogo que eu havia me referido, do Machado de Assis. Vou tentar dar uma resumida, porque basicamente a história é curta e o enredo do apólogo é o que eu já falei para vocês. É um apólogo onde, se bem que pertence à narrativa do conto, né, não seria errado chamar isso aqui de conto. É uma história que se baseia no conflito entre uma linha e uma agulha, onde elas discutem quem é mais importante. Uma história de orgulho, né? Uma história de vaidade. É isso que essa história fala. E as questões que eu trago aqui, você só vai responder depois que ler todo o texto. Mas a parte da moral da história é aqui, olha. Bem aqui. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Como assim, servido de agulha? A agulha é a que abre o caminho para a linha passar, né? A agulha faz o buraquinho para a linha passar. Então, o professor está querendo dizer que ele serviu de ou melhor, que serviu de agulha para muita linha ordinária, ou seja, que ele ajudou muitas pessoas que não reconhecem o trabalho dele. Ou seja, o professor de melancolia, aqui no caso, também é uma pessoa bem vaidosa, né? Já que ele queria reconhecimento, a gente percebe isso. Continuando, o texto que você leu fala sobre a importância de deixar em paz quem faz o bem a todos, ter orgulho de saber costurar, ajudar mesmo a quem não merece, ou desprezar quem é teimoso. Se você for reparar bem, o texto fala sobre. Essa daqui eu vou ajudar vocês. O texto fala sobre ajudar mesmo quem não merece. Porque como que o professor diz que está servindo de agulha a muita linha ordinária, certo? Como é que o professor diz isso? Como é que a agulha e a linha brigam para saber quem é mais importante se eles estão num sistema onde eles precisam ajudar as pessoas? O professor precisa ajudar os outros colegas professores, porque tem um trabalho em equipe na escola. A escola não funciona com apenas uma pessoa. Precisa do professor, do secretário, precisa do zelador, precisa do coordenador, do diretor, precisa dos alunos, precisa dos pais. Então, o professor não pode ser vaidoso desse jeito. O narrador fala em si, aqui você vai ler, né? O narrador fala de si em, ou seja, em qual parte da história o narrador falou dele próprio, né? A finalidade do texto. Depois de ler esse texto, diga para que ele, qual o objetivo desse texto aqui. Quarta questão. A frase que expressa uma opinião é: opinião, pessoal, não é uma informação, tá bem? Por exemplo, o céu é azul. Isso é informação. O céu é azul e acabou. Não tem como dizer que o céu não é azul, né? Se bem que cientificamente falando não é bem assim, mas a gente entende que é. O céu é azul. Isso não é opinião, isso é um fato. A opinião seria eu dizer, o céu é bonito, está bonito hoje. É uma opinião, porque não é uma verdade absoluta. Pode estar bonito para mim, mas está feio para outra pessoa.
certo? Chamar alguém de vaidoso é uma opinião minha. Talvez a pessoa não seja vaidosa. Por exemplo, tá? Você vai identificar aqui uma opinião. Quinta questão. No trecho, e era tudo silêncio na saleta de costura, não se ouvia plique da agulha do pano. A expressão sublinhada, plique, no caso, representa o quê? Barulho, calma, movimento ou silêncio. Sexta questão. No trecho, que é deixe por quê? Os pontos de interrogação têm efeito de apresentar, avisar, desafiar ou questionar. Sétima questão. A história da agulha que você aprendeu. Oh, espera aí. A história da agulha. A... Nossa, eu troquei as palavras. A agulha da história aprendeu o quê? Deve desejar tudo, porque tudo perderá. Aprendeu que deve fazer o bem sem esperar reconhecimento dos outros. Aprendeu a praticar a gratidão, porque será recompensada. Ou aprendeu a ser gananciosa para tornar-se vítima da própria ganância. Qual era o motivo da discussão entre a linha e a agulha? Agora vem uma opinião que você pode dar. Para você, quem realmente, né, era o responsável pela postura? Aqui você vai ver a diferença aqui entre opinião e fato. Quem são os personagens do texto? Essa aqui é bem simples. 11ª questão. Qual tema discutido no texto? Assinale as alternativas corretas. Aqui fica óbvio que você pode marcar mais de uma alternativa, tá bem? Você pode marcar aqui várias alternativas. Eu não vou dar um número máximo não, tá bom? Mas aqui você vai marcar mais de uma, tá bem? E a 12ª questão. Quais as características a agulha e a linha tinham em comum? As duas eram humildes, as duas eram orgulhosas, as duas eram trabalhadoras ou as duas eram vaidosas? Aqui você vai marcar até duas alternativas, tá bom? Marque duas, porque tem duas aqui que estão corretas, certo? Bom, meus queridos, essa foi a nossa aula. Eu vou colocar essa atividade no Google Sala de Aula também, juntamente dos nossos textos aqui de suporte, tá bem? Vou ficando por aqui. Desejo boa sorte a vocês nessas provas e até a próxima.